A Juiz esclarece. Vamos falar hoje da execução por alimentos que corre nos juízes de família e menores. Vou desde já restringir o âmbito dessa execução por alimentos, uma vez que pode haver lugar a outras execuções por alimentos que não correm termos no juízo de família e menores. No juízo de família e menores apenas correm termos as execuções por alimentos de cônjuge ou ex-cônjuge, de filhos menores e de filhos maiores ou emancipados nas situações que já enunciamos, portanto, naqueles casos em que, apesar de terem atingido a maioridade, continuam a estudar até aos 25 anos. Não completem até essa idade o seu processo de formação escolar profissional e, nesse caso, têm direito a alimentos. Portanto, e esses alimentos, como já vimos, são fixados na jurisdição de família e menores e apenas as decisões dessa fixação de alimentos é que pode ser executada no âmbito da jurisdição de família e menores. Se houver situações diversas de alimentos fixados por outros motivos, por exemplo, de filhos maiores fora das circunstâncias que eu enunciei, portanto, nos casos em que não estudam, mas que carecem objetivamente de alimentos prestados por outro e que sejam acionadas essas pessoas e tenha sido fixada a obrigação de prestar alimentos, esses alimentos não serão executados na jurisdição de família e menores, mas sim no juízo de execução competente. Portanto, restringindo desta forma o âmbito da execução por alimentos no juízo de família e menores, vamos ver o que é necessário para se propor uma execução por alimentos. É necessário que haja um título executivo, que poderá ser uma sentença, poderá ser uma decisão da Conservatória do Registro Civil. Vamos lá ver, naqueles casos em que tenha havido o procedimento com vista à fixação de alimentos devidos a filho maior, portanto, que pode ser decidido na Conservatória, ou no caso de ter havido um divórcio com o consentimento de ambos em que tenha ficado fixado uma prestação alimentar ao cônjuge. Portanto, com base na decisão da Conservatória, que vale como sentença, também pode ser instaurada uma execução. E a que é que se destina a execução? A execução destina-se à cobrança coerciva, ou seja, à cobrança forçada do crédito de alimentos. Ela é proposta por aquele que no título, portanto, na decisão, figure como credor, contra aquele que naquela decisão figure como devedor. No requerimento executivo, portanto, terá de ser mencionada a identidade do credor exequente, do devedor executado, os dados relativos, o exequente terá sempre de indicar numa ação, tal como numa execução, o seu estado civil, a profissão, o domicílio pessoal profissional, portanto, há uma série de dados que a lei impõe que sejam mencionadas nos articulados iniciais, ou seja, na petição inicial ou no requerimento executivo, uma série de dados que aquele que toma o impulso de uma providência deve indicar necessariamente, e relativamente ao executado, sendo possível fornecer os mesmos dados também terão de ser prestados, mas não é obrigatório mencionar, em caso de desconhecimento, que profissão é a do executado ou onde é que ele exerce a sua atividade profissional, se não for conhecido. Pronto. Para além disso, no requerimento executivo, o exequente, aquele que está a cobrar, que pretende cobrar coercivamente o crédito de alimentos, deverá liquidar a obrigação. Deverá dizer, portanto, especificar os factos que devem constar do título, relativos já à constituição da obrigação, portanto, dizer que fulano deve X por mês, uma prestação alimentar de 100 euros mensais, anualmente atualizáveis à taxa de 3% e não paga desde, vamos supor, abril de 2018. Deve, para além disso,
quantificar a sua pretensão, portanto, terá de somar as prestações todas em dívida e fazer as devidas atualizações, de forma a reclamar ali a quantia total e, para além dos alimentos em dívida, poderá ainda requerer a adjudicação ou consignação de rendimentos, ou seja, poderá requerer que, no processo, fiquem os rendimentos oferidos ou produzidos por determinados bens do devedor, fiquem afetos ao pagamento da prestação vincenda, da prestação que se vai vencendo ao longo dos tempos. Portanto, pode pedir a penhora de bens para pagamento da dívida que está para trás, tal como pode pedir, no âmbito executivo, providências para acautelar, desde logo, o pagamento da prestação que se vai vencendo ao longo dos tempos. A execução por alimentos tem, para além disso, uma especificidade, que é, mesmo depois de liquidado, portanto, de obtido o pagamento da quantia que está em dívida e de não haver mais dívida, se extinguir, portanto, depois da extinção da própria execução, ela pode a qualquer momento ser renovada. Portanto, não há necessidade de instauração de uma nova execução, bastará um requerimento à execução no sentido de estava tudo pago, entretanto ele pagou voluntariamente determinados meses, ele ou ela, devedor ou devedora, e subitamente deixou de pagar novamente. Portanto, essa execução que já estava extinta pode ser renovada se, entretanto, se verificar o não pagamento de prestações alimentares futuras, em relação ao termo da execução e, portanto, bastará que o credor, que já instaurou essa execução, que já foi declarada extinta, venha pedir a sua renovação para a cobrança das quantias que, entretanto, se voltaram a vencer. Tratando-se de uma providência que se encontra prevista no regime geral do processo tutelar cível, a que são aplicáveis também as normas dos processos de jurisdição voluntária. Portanto, o Tribunal também oficiosamente, no âmbito dessa execução e, nomeadamente, se estiverem em causa alimentos devidos a crianças, com a intervenção do Ministério Público, que tem sempre intervenção nas providências relativas à criança. Se não tiver intervenção principal, tem intervenção acessória, portanto, pode sempre zelar pelos interesses das crianças. Nessas execuções, poderá também requerer diligências tendentes à cobrança coerciva dos créditos de alimentos que estejam ali em discussão. Quero aqui mencionar, no âmbito da execução de alimentos, que o não pagamento da prestação alimentar, e penso que já foquei isto em alguma sessão anterior, o não pagamento da prestação alimentar por parte do pai ou da mãe devedora, pondo em causa o bem-estar dos filhos menores, pode, em certas circunstâncias, constituir a prática de crime de violação da obrigação alimentar que está prevista no artigo 250 do Código Penal, tratando-se de um crime que é punível com prisão ou multa mediante exercício do direito de queixa. Estão, pois, em causa, nessa violação da obrigação alimentar punida criminalmente, em causa interesses de crianças, portanto, consideradas seres com um grau de mais indefesos do que os adultos e, portanto, o legislador deu relevância criminal a determinadas condutas que, tal como a perturbação dos convívios ou impedir os convívios da criança com o pai ou com a mãe, também pode ser punido a nível criminal, nos termos do artigo 249, número 1, linha C do Código Penal, e isto porque as crianças são considerados seres indefesos que carecem de uma maior tutela do que propriamente os adultos, que já terão outra capacidade de se defender perante as agressões da vida
e as atuações lesivas dos seres que não conhecem regras básicas de convivência em comunidade. Retornando à execução por alimentos, não é obrigatório, dos alimentos, no caso das crianças, não é necessária a intervenção de advogada, embora possa intervir. No que se refere às execuções por alimentos devidos a cônjuge ou ex-cônjuge, essas são instauradas no próprio processo, quando tenha havido um processo judicial em que tenha sido fixada a prestação alimentar, portanto o requerimento executivo é tramitado nos próprios autos. É uma execução de sentença que corre no próprio processo e no que se refere às decisões que são executadas que venham da Conservatória do Registro Civil, terão de vir instruídas, portanto, com certidão da decisão que fixa a obrigação alimentar e que fixa os fins e limites, portanto, da execução que está a ser instaurada. Penso que relativamente a esta questão abordei os pontos essenciais, portanto, o que cumpre aqui reter é que, mesmo depois de extinta a execução porque está tudo pago, pode ser renovada a qualquer momento, porque se trata de uma obrigação que vence, a obrigação alimentar vence mensalmente e, portanto, verificado o não pagamento de qualquer uma das prestações que vão sendo devidas, a qualquer momento a execução pode, digamos que, ressuscitar para a cobrança desses alimentos que se vão vencendo e que não vão sendo cumpridos. Penso que percorri o essencial. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.